2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim: a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Põe a mão no teu coração. Maravilhoso Deus e querido Pai, neste momento, Senhor, te rendemos graças, louvor e adoração. Glorificamos a Ti por estarmos aqui diante da Tua presença e podemos aqui, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo ministre ao coração de cada uma das Tuas servas, trazendo, meu Deus, as suas necessidades, suprindo as necessidades e fortalecendo os seus corações para a batalha de todo dia. Pois assim, meu Deus, nós apresentamos e consagramos nossas vidas a Ti, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus, poder sentar e aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos deixou valores. Agora, quais são os nossos valores? Hoje em dia, a mulher, ela está muito desvalorizada. Sim ou não? Quando nos deparamos com situações do cotidiano, muitas vezes chegamos até a nos envergonhar diante de situações que encontramos no mundo. Como assim, missionária? Se você já tem uma idade mais avançada, você lembra de como era antes, do pudor que existia nas mulheres, né? Daquela vergonha de ser recatada, né? E hoje a banalização está cada vez maior. As mais novas já começam a ter outras experiências que para uma pessoa que não é cristã é normal. Mas quando você é uma cristã, você fica naquela batalha entre o ser de Cristo e a normalidade que o mundo está influenciando nos valores da mulher que ainda não é cristã. Como assim? Nós vimos hoje o quanto tem o oferecimento das mulheres. Antes, para uma mulher ser conquistada, havia todo um galanteamento, né? O homem é quem chegava, o homem é que tentava, né? Se aproximar e falar. E hoje nós já vimos o contrário. Nós já vimos mulheres que se atiram, que se entregam, que fazem tudo o contrário, perdendo assim o seu valor. Eu quero que você entenda que Cristo não mudou. Amém? Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. E a palavra de Deus não muda. E os valores da mulher cristã não mudam. E você não perde nada
em você estar fazendo a vontade de Deus, em obedecer a sua palavra e se guardar para Cristo. Amém? Então guarde isso no seu coração. O valor, quem dá, somos nós. Quanto você vale, quem diz é você. É você que tem que se valorizar como mulher e entender qual é o teu propósito, qual é o teu chamado e o que você pode e o que você não pode fazer. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre duas mulheres. Mulheres essas que tiveram um papel fundamental. A primeira, nós vimos aqui no versículo 5, chamada Lloyd, e a segunda, Eunice. Duas mulheres cristãs que foram exemplo para uma outra geração. Você quer ser exemplo para uma próxima geração? Porque isso é o papel fundamental da mulher. A mulher, ela tem uma função, uma missão: dar à luz filhos. Amém? Nossa missão é gerar filhos. Olha para a irmã que está do seu lado e diga: gerar filhos. Nós temos duas formas de fazer isso. Diga: duas formas. Filhos naturais, que são aqueles que nascem do teu ventre, e filhos espirituais, que são aqueles que nascem da tua fé. Amém? E como mães, como mulheres que dão à luz filhos, tanto naturais como espirituais, nós temos uma missão. Uma missão que nós podemos ver que em Lloyd e Eunice foi muito bem confirmada. Nós temos aqui a história de um jovem chamado Timóteo. No versículo 3, Paulo fala a respeito dele e diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Amém? Olha como é que Paulo descreve Timóteo: da tua fé sem fingimento. Isso era o reflexo de mulheres cristãs que deram bons exemplos e que criaram um rapaz de Deus. Amém? Que através do exemplo delas puderam cultivar isso na vida dele. Diz mais assim, ó: a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então nossa missão é ser exemplo para aqueles que estão nascendo de nós. Amém? Quem quer ganhar muitas almas para Jesus aí, levante a mão. Então as vidas que olham para ti, elas serão como você é. Elas terão a tua luz, elas terão o teu brilho, elas terão a tua fé, elas terão a tua paciência, elas terão tudo que você tem. Por quê? Porque você é um espelho. Elas vão estar olhando para você e aquilo que elas virem em você vai refletir nelas. Amém? Então essa é a nossa missão principal. Então, por isso que os nossos valores não podem ser deturpados pelo mundo. Porque se nos deixarmos levar por aquilo que o mundo tem oferecido, isso também vai ser refletido na vida daqueles que olham para nós. Porque somos mães espirituais. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 36. Eu quero que você entenda o caminho daqueles que estão perdidos. Veja só. Salmos, capítulo 36. Diz assim, ó, Salmos, capítulo 36, versículo 1 em diante. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos
e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom e não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da tua luz. Vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos do coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão ruídos e já não podem levantar-se. Entendeu aí? As malícias humanas, aquele que não tem o valor cristão, os seus pés se apressam para fazer o quê? Para fazer o que é mal, para maquinar o mal, para destruir pessoas, para destruir casamentos, para destruir famílias, para semear contenda. Mas esse não é o valor que o Senhor quer para ti. A tua missão é de restauração, é de restituição, é de reconciliação, é de frutificação, é de abençoar. É a missão que nós temos como mulheres cristãs que resgatam os valores perdidos. Amém? Então, o Senhor, Ele quer forjar em ti uma mulher forte, uma mulher valente, uma mulher valorosa, uma mulher destemida, que mesmo em meio a tanta destruição, ela crê no poder da oração. Mesmo em meio às dificuldades, ela está ali de joelhos, orando, persistindo e crendo no sobrenatural de Deus. Porque quando os nossos joelhos se dobram, a nossa família fica de pé. Amém? Porque quando nossas lágrimas caem, elas são enxugadas pelo Senhor. E é Ele quem cuida dos nossos. Amém? E é Ele quem zela por cada um deles. Então entenda, o mundo denegriu a nossa imagem, mas o Senhor, Ele nos ensina a resgatar e restaurar outras vidas que estão na perdição, para que elas vejam o teu exemplo. Amém? Somos servas de Deus. E qual é a função do servo? O servo, ele se alegra pelo fato de contribuir com o sucesso de outra pessoa. Amém? Então se alegre em contribuir com o sucesso de mulheres que estão perdidas, de mulheres que estão sem rumo, sem condição nenhuma de continuar da maneira que estão. Sirva a Deus de forma a se importar com outras pessoas e não somente se importar apenas com você mesmo. Ah, mas eu já tenho tantos problemas, já são tantas coisas que vêm sobre mim, eu ainda vou atrás do problema dos outros. Você vai perceber que quando você começa a investir na vida dos outros, Jesus olha por você e te ajuda na tua batalha. Amém? O teu fardo que era tão pesado, ele passa a ser leve. Por quê? Porque você está investindo no reino. Você está resgatando valores. E quando você começa a ver a dificuldade dos outros, você encara as suas também de maneira melhor. Porque você começa a perceber que não é só você. Existem outras pessoas que sofrem. E você precisa ser forte por elas, não somente por você. Amém? Então, como servos de Deus, nós começamos então a entender que o Senhor, Ele nos dá alegria. Bastante. Em cada vitória que é conquistada por outra mulher em que você investiu. Amém? Por outra vida que você lutou, que você cuidou, que você zelou. Porque o Senhor, Ele te capacitou. Amém? Veja em 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós temos aí uma dica de como devemos ser.
Quais são os valores que o Senhor espera encontrar em cada um de nós? Em 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 11, diz assim: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis. Vamos entender aqui. O que é ser respeitável? Eu tenho que impor respeito. Amém? Eu tenho que impor respeito. Porque muitas vezes você diz: fulano, me respeite. Mas você é que não está se dando o respeito. Então é você quem tem que ser respeitável. E não simplesmente exigir que as pessoas venham lhe respeitar. Como assim? Vamos supor, você coloca um decote. Aí você diz: vigia, irmão, que tu está olhando. Você tem que ser respeitável a ponto de não pôr o decote, para que não seja necessário ninguém ser repreendido por estar olhando. Por quê? Porque você é respeitável. Amém? É como hoje em dia as mulheres andam seminuas e depois acham ruim porque o homem falou alguma coisa. Eu exijo respeito. Mas não se dá primeiro o respeito. Por quê? Aquilo que é posto numa vitrine está sendo declarado o que você pode ver. Sim ou não? Se está à mostra, é porque a pessoa imagina o quê? Está querendo aparecer. É ou não é? Então você tem que ser respeitável. Então aquilo que você veste, aquilo que você posta, a foto que você coloca, a roupa que você anda, você tem que sempre ter o caráter de uma mulher cristã. Não é só quando vem à igreja, é a todo momento. Você tem que ser respeitável. Porque diz: não, se fosse para a igreja eu não ia com essa roupa não, mas como eu vou para o shopping, aí eu posso ir. Se a tua roupa não pode entrar pela igreja, então é no shopping que você não deve ir. Porque aqui você ia ter um monte de irmão repreendendo: misericórdia, Jesus, né? Mas lá no shopping vai ter só assim, ó, né? Ainda subia. Então, se não está boa para vir para a igreja, então não está bom para ir para lugar nenhum. Amém? Por quê? Porque você tem que ser respeitável. Então, adquira essa postura, tá bom? Segundo ponto diz o quê? Não maldizentes. Como assim? Tem mulher que se maldiz demais. Sim ou não? Que tudo está ruim. Tudo tem defeito. Nada presta. Pobre coitado do marido. Meu Deus, os pais, meu Deus do céu, eles já não sabem mais o que fazer para agradar. A mulher cristã não pode ser maldizente. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Amém? Não fique olhando para a vida do vizinho. Mas é porque a fulana tem, a beltrana tem, a cicrana tem e eu não tenho. Dê graças por aquilo que você tem. Porque o que você tem é bênção de Deus na tua vida. Amém? E quando aprendemos uma palavra chamada gratidão, o Senhor sempre nos abençoa. Então, muitas vezes, a maldizência é que tem feito com que a tua vida esteja sempre dando para trás. Por quê? Porque o valor de uma mulher cristã é uma mulher não maldizente. É uma mulher que louva e agradece a Deus por todas as coisas. Amém? E creia, o melhor de Deus está por vir. Mas a maldizência, ela tem que sair da tua vida. Dá um fim nisso. Amém? Diz mais o quê? Temperantes. Olha só. A temperança tem que estar em você. Como assim, missionária? O seu jeito de ser. Você tem que ser aquela pessoa que é capaz de entender os momentos da vida. Você tem que entender que tudo tem o seu tempo. Amém? E você não pode ser aquela pessoa tão ansiosa, tão apressada e querer tudo a tempo e a fora de tempo, porque eu quero, porque tem que ser assim, porque, sabe, não tem um pingo de paciência em nada. Quer porque quer e pronto.
E o resto que se lixe, né? Eu quero e pronto. Tenha controle. Saiba medir as consequências dos seus atos. Tenha temperança. Amém? Seja realmente, guiada pelo Espírito Santo. Isso é um valor que a mulher cristã tem. Não é qualquer mulher. Olha para a irmã e diga, é a mulher cristã que tem isso. Porque a mulher que não é cristã não tem temperança. Rapaz, se você não comprar o que eu quero, eu vou quebrar aqui, eu chutar o pau da barraca e você vai ver que eu vou perturbar a sua vida até você comprar. Já vi mulher fazer isso com o marido. Já vi até deixar no 0-0 enquanto não comprasse a geladeira. Não, enquanto você não comprar a geladeira também você não tem nada não. Está entendendo? E essas coisas que o mundo implantou, mas que Cristo nos ensina a ser diferente. A mulher tem que ser temperante. E a última parte que diz aí, fiéis em tudo. Olha para a irmã e diga fidelidade. Diga mais forte, fidelidade. Olha mais uma vez, diga fidelidade. E a fidelidade é algo assim, de uma amplitude tão grande. Por quê? Porque no mundo é apregoado que você deve sempre retribuir aquilo que a pessoa faz. E o mundo ensina a mulher o quê? Se ele te chifrar, vai lá e faz também. Se ele fizer isso, você vai e faz pior. Fica por cima, besta. Vai dar... Se não é pior, senão ele monta em cima e depois já era. Aí você vai ter que ser uma cachorrinha e aceitar que ele fique com as outras e chegar em casa tu tá lá. É o que o mundo ensina. Mas a mulher cristã, ela é fiel em tudo. Sabe por quê? Porque a tua fidelidade é ao Senhor. Se tu trair teu marido, tu tá traindo é o teu Deus. Amém? Amém? Se você trair, não é simplesmente aquela pessoa ali com quem você fez a aliança. A tua aliança é tríplice. Você fez uma aliança diante de Deus. E você vai estar traindo o teu Deus. Então esse é um valor que o mundo arrancou. Simplesmente arrancou. Hoje em dia, as pessoas se deixam levar pelos sentimentos. Tome cuidado, porque o sentimento é uma arma de Satanás. Dentro de casa, a pessoa está ali e de repente o inimigo começa a lançar a seta. É mais bonita que a tua. Essa daí, bem novinha. E aí vai. E acabam recebendo. E depois vem o inimigo querer semear em você para fazer a mesma coisa. Vigie. Seja fiel ao Senhor teu Deus. Amém? Ser fiel vale a pena. Ser fiel é bênção sobre a tua vida. É uma bênção que ninguém vai te roubar. E vai fazer, sabe o quê? Os teus filhos vão olhar para você e vão dizer, eu tenho um exemplo de uma mulher fiel. Amém? Os teus filhos vão olhar e vai dizer, olha, ela já passou por isso e ela venceu. E no dia que passarem também eles vão ficar firmes. Por quê? Casamento é aliança. E alianças não podem ser quebradas. Olhe para a sua aliança. Ela não tem começo e nem fim. Ela é contínua. É um elo, é uma ligação que todos os dias se renova. Todos os dias se renova. Então, não abandone o barco. Siga firme e se mantenha fiel. Porque fiel é o que prometeu e ele nunca falha. Amém? Ele vai te dar vitória. Ele vai, te erguer. Ele vai repreender o espírito imundo que está agindo lá através dos valores que você, mulher de Deus, vai exalar dentro da tua casa. Amém? Abre Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 16. Encontraram? Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao vosso marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Amém? Veja, tudo quanto fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. E o que nos instrui é a palavra. Por isso que precisamos ler a Bíblia. Quantas aqui já leram a Bíblia toda? Levanta a mão. Quantas já começaram a leitura e levanta a mão? Não pare. Continue. Leia e releia. Ela é fonte inesgotável de poder. E é através dela que nós alcançamos instrução. Amém? Diz no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos em toda a sabedoria. Então nossa missão é essa: instruir e aconselhar. Agora, para que eu possa instruir, para que eu possa aconselhar, eu preciso me encher. Amém? Antes de tentarmos ensinar alguém, nós primeiro devemos nos sentar para aprender. E é com Deus que a gente aprende. É lendo a palavra, é nos enchendo. Então assim você vai conseguir passar para outras vidas. É recebendo do Senhor e passando adiante. Por isso que é tão importante que você entenda que você precisa ser instruído e que você precisa instruir outras pessoas. É uma corrente que não pode ser rompida. Um ajudando o outro, um ajudando o outro, um levantando o outro, um erguendo o outro, um edificando o outro. É algo que quando se faz, você vê resposta de Deus, tanto na tua vida como daqueles a quem você tem instruído. E eu pergunto, você tem resgatado os valores de Cristo na tua vida? Você tem resgatado esses valores de mulheres cristãs? Porque o Senhor nos deu essa missão. Mas para que possamos deixar fluir a nossa missão, é muito importante que você resgate os valores perdidos. O mundo tenta destruir a família. Sim ou não? Hoje é uma apologia enorme a uma outra modalidade de família. Quem foi que o Senhor formou? Ele criou o homem e depois formou a mulher. E ele disse o que para eles? Crescei-vos e multiplicai-vos. Assim estava se formando a instituição chamada família. Homem, mulher e filhos. Mas o mundo quer implantar outros valores. Quais são? Que pode homem com homem, que pode mulher com mulher,
que pode adotar uma criança, que pode fazer uma inseminação artificial e criar como se as duas fossem o pai e a mãe, e aí vai. É algo que está sendo implantado e muitas vezes querem levar até as nossas escolas. Entendam, o inimigo está querendo destruir os valores de Cristo. E a mulher cristã tem que lutar contra isso. Amém? E isso começa dentro de casa, na educação dos nossos filhos, ensinando-os a palavra do Senhor. Porque ainda quando eles crescerem, eles não vão se desviar do caminho. E sendo um espelho para aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Talvez você se ache assim, pequenina. Ai, mas eu não posso fazer muita coisa, não. Mas aquilo que você fizer é válido. Por quê? Porque o Senhor vai multiplicar. Amém? Ainda que você alcance apenas uma vida, essa vida que você alcançou pode ter um potencial enorme de alcançar uma multidão. Mas isso foi através de quem? De você. Porque se você não ganhasse aquela única vida, outras não teriam sido alcançadas. Entende? Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo e tinha uma história de um homem. Um homem que ele tinha uma fé muito grande, mas de repente ele viu tudo desmoronando. Ele viu a mulher morrendo no parto e aquilo chocou muito, abalou muito a fé dele. Ele não quis nem ficar com a criança. E ele tentando fazer a obra, sabe? E só tinha uma pessoa na igreja. Só tinha um. E ele pregava todo dia, era aquele mesmo irmão. E ele dava o tudo dele e só vinha aquela pessoa. E de repente ele se revoltou. E ele disse não. Ele foi para o mundo, se desviou e os anos se passaram. E um belo dia, alguém bate à porta dele. Aí ele abre a porta. Aí uma mulher pega e diz: é você que é o pastor fulano de tal? Ele olhou assim e diga: pastor? Não, já fui. Mas eu não sou. E ela perguntou: mas por que o senhor não é mais pastor? Ele disse: porque esse não era o meu chamado. Porque Deus me prometeu uma grande igreja, que eu ia alcançar uma multidão de pessoas. E eu só vi destruição na minha vida. E a obra que eu estava realizando só tinha uma pessoa. Só uma. E aquilo eu me revoltei e eu disse que eu não ia mais fazer, porque ele não queria que eu fosse pastor. Porque se ele quisesse, ele tinha mandado vidas para mim. Eu não vi a multidão. E ela olhou para ele e disse: e o senhor tem uma filha? Ele disse: tenho. Mas a mãe dela morreu. Deus não me deixou com a minha mulher. E eu não suportei ficar com ela. E ela olhou assim e disse: olha, eu vim aqui para lhe dizer que aquele homem que o senhor pregava para ele todo dia, e só tinha ele ali sentado na multidão, só tinha um monte de cadeiras, mas só tinha aquele homem. Eu quero lhe dizer que aquele homem para quem o senhor pregou durante muito tempo, hoje ele é um grande pastor de uma igreja que tem uma multidão de pessoas. Ele ficou assim extasiado. Então, através da sua vida, Deus colocou uma multidão. Então, nunca pense que Deus não é fiel. E eu quero dizer para o senhor que eu sou a sua filha, aquela que o senhor deixou para que outros criassem, porque estava passando por um momento de dor. E eu quero dizer que eu lhe perdoo pelo que o senhor fez. E eu vim aqui para lhe dizer que Deus nunca foi infiel ao Senhor e que Ele sempre cuidou. Naquela hora, aquele homem se ajoelhou e começou a chorar e pedir perdão ao Senhor pela fraqueza dele de não enxergar aquilo que Deus estava mostrando para ele. Então, muitas vezes, nós não vimos, mas Deus tem algo tão grande para as nossas vidas. Mas se começarmos a nos maldizer, se começarmos a fechar os nossos olhos, nós não vamos perceber o quão grande é o Senhor.
Então entenda, Deus é grande, maravilhoso, perfeito, fiel, justo, Ele nunca falha. Não faltariam palavras para descrever o Senhor, porque Ele sim pode sobrepujar todas as coisas. Amém? Então Deus é fiel, Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. E os teus valores, Ele sempre está assim, ó, para te entregar. Porque Ele crê no teu potencial. E Ele sabe que você é uma obra-prima das mãos dEle. Então, se valorize e tome posse da sua vitória e creia que Deus te ama. E em Cristo Ele te faz mais do que vencedor. Amém? Então nós vamos orar neste momento. Peço que você fique de pé. Nós vamos orar e interceder por nossas famílias e resgatar os valores perdidos no meio da caminhada. A fé não fingida, a fé que estava na vida de Lloyd, de Eunice, e que foi vista também em Timóteo. Que esta fé esteja imbuída no seu coração para que você possa proclamar a outras vidas. Para que através de você, homens e mulheres excelentes sejam notados pelo Senhor. Então feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. E vamos adorar, engrandecer e exaltar ao nome do Senhor. E crer que nós podemos ser melhores. Jesus, Ele é a aliança. Ele é o nosso tudo. Ele quem fortalece o teu casamento. É Ele quem fortalece os teus pais. É Ele quem fortalece o seu caráter. Ele que traz os valores de mulher cristã até você. Então deixa o Senhor te moldar. Deixa o Senhor te transformar. Fale com Ele neste momento. Que você neste momento possa adorar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Entenda, Jesus te ama e Ele quer resgatar uma fé viva dentro de você. Ele quer que você creia no sobrenatural, que você comece a orar, que você comece a buscar, que você comece a declarar, repreender o mal, repreender o espírito imundo que quer destruir o teu casamento, repreender o espírito imundo que está agindo lá com contenda na vida dos teus pais. Comece a orar neste momento, repreendendo toda a força espiritual da maldade. Lance fora agora tudo que está acontecendo lá no teu lar. Todos os problemas, todas as agrúrias, tudo. Manda embora agora. E chama agora. Chama o Senhor para fazer morada dentro do teu lar. Chame a existência agora as coisas que não são como se já fossem. Começa a profetizar agora a tua família toda salva. Começa a profetizar agora todos eles servindo ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Declara, igreja. Declara neste momento que a tua família é do Senhor. Declara os teus filhos são do Senhor. Declara que o teu marido é do Senhor. Declara que os teus pais são do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo Senhor. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem, porque é chegado um novo tempo.